libertação. João capítulo 8, versículos 31 a 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repetindo, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prezados ouvintes, nós vivemos em dias de intenso envolvimento com drogas, com alcoolismo, com prostituição, com vícios. E certas pessoas, embora se sintam atraídas para entrar nesse campo de atividades contrárias à palavra de Deus, tentam uma desculpa quando começam a ser atraídos, por exemplo, pela bebida alcoólica, com aquele adágio popular muito antigo e muito conhecido de todos. Por exemplo, se ele quer beber cerveja, ele diz para si mesmo ou diz para outras pessoas ao seu lado: um pouco de bebida não faz mal. Por exemplo, um copo apenas. Então, com este meio de alegação, este adágio, um pouco de bebida alcoólica, um pouco de fumo, um pouco de drogas, um pouco de farra, hoje modernamente se diz baladas, não faz mal. E como nós dissemos, até acham que beber cerveja é um vício até inocente, não faz mal. Será? A bebida não vicia? Então acontece isso com o tempo e a pessoa não fica satisfeita com uma pequena dosagem. Da cerveja parte para o vinho, do vinho vai para o licor, do licor vai para a pinga, e da pinga vai para a maconha, depois entra a cocaína e outras drogas mais fortes, de modo que se forma um círculo vicioso. Junto com estes vícios, vem o que a pessoa começa a olhar para o outro sexo, e aí entra também o problema da promiscuidade sexual, de modo que a pessoa perde o controle e não demora que coisas começam a acontecer e a pessoa começa a fazer aquilo que não queria fazer. Veja só ou escute só a linguagem bíblica da situação que nós estamos descrevendo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, ele diz da situação geral da humanidade: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço.
E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Estou lendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, dos versículos 17 aos versículos 19. Não é esta uma situação, de certo modo, geral? E a pessoa, então, vive nesta situação, perde o controle, e como dissemos, e não demora em que coisas acontecem que a pessoa não queria fazer, e a pessoa então fica debaixo do efeito do álcool ou da droga. Pode ser que um pouco não fizesse mal, mas existem poucas pessoas no mundo que conseguem se controlar. Tanto é que o livro de Salmos diz assim: um abismo chama outro abismo. Queda num degrau, vai cair para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e por fim se estatela no chão. E o que se pode fazer para evitar esse desastre? Quem é que pode nos ajudar numa situação dessas? A leitura bíblica que fizemos, o escritor coloca a sua situação como sem saída. Não faço o bem que eu quero. O mal que eu não quero, esse eu faço. E ele chegou a expressar-se: ai de mim, que sou um miserável pecador, não consigo realizar o bem. E na verdade, sozinho, o homem não consegue sair da masmorra, desta situação que também na Bíblia é usada no Salmo 40. Eu estava com os meus pés num charco de lodo. Quanta gente está com os pés num charco de lodo, quanto mais se esforça para sair, mais se afunda. E aí a pergunta: quem é que pode fazer este milagre? Quem é que me pode tirar desta situação? E nós queremos dizer, meu prezado ouvinte, que Jesus, cuja leitura inicial nós fizemos, ele se declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele foi contestado pelos judeus, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Jesus declara que pode haver uma servidão política, e não é dela que ele está falando. Pode haver uma servidão de vícios, de atitudes que parecem invencíveis, a pessoa não consegue sair do seu erro. Foi então que Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aí ele apresenta a solução: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda está de pé o convite geral que Jesus fez a toda a humanidade no capítulo 11 de Mateus, e versículos 28 aos versículos 30. Ele disse, num convite geral, sem exceção: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero dizer para você que este convite de Jesus não é utópico. Foi no momento, sem muita compreensão, sem muito ter pensado, que Jesus fez essa declaração. Não, Jesus não é mentiroso. Jesus é o único que disse toda a verdade. E ele chegou a dizer para os judeus: se eu vos disse a verdade, por que não credes? Então somente ele tem o poder de libertar completamente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a promessa do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer a você, nesta hora, que no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 a 21, diz assim: Jesus batendo a porta da nossa vida: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então quero dizer a você: permita que Jesus lhe perdoe os pecados. Permita que Jesus limpe o seu coração com o seu sangue precioso. Diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele continua no versículo 12: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, em Jesus, nós encontramos o perdão de nossos pecados. Há pessoas que não aceitam que Deus possa perdoar, porque dizem que é um incentivo a que a pessoa retorne aos próprios pecados dos quais se afastou temporariamente. Não! Quando uma pessoa recebe o perdão de Deus, há uma condição: aquele que confessa suas transgressões e as abandona alcança misericórdia, mas aquele que as encobre nunca prosperará. Então, quando a pessoa sinceramente permite que Jesus entre em sua vida, lhe dê a vida eterna, essa pessoa recebe o poder do Evangelho na sua vida para viver uma vida diferente. Tanto é assim que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É o chamado novo nascimento, acerca do qual Jesus falou para Nicodemos. É a regeneração. É uma mudança que se opera intimamente, de modo que nossas ações possam ser mudadas para vivermos agradavelmente a Deus. Que tal, meu prezado ouvinte? Você não precisa de libertação? Será que você caiu no engodo de dizer que apenas um copo não faz mal? Começou com a cerveja e hoje outras drogas estão imperando, dominando o seu modo de viver? Você não sente que deve sair desse abismo? Deve colocar seus pés sobre uma rocha que é Jesus Cristo e viver uma vida que seja útil a você mesmo,
útil à família e principalmente útil a Deus. Quem faz este milagre é Jesus Cristo. No livro de Hebreus 13, versículo 8, declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.